Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ouvir palavras para a nossa vida eterna. Estamos no 21º domingo do tempo comum. Hoje é dia 23 de agosto. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridos amigos, no centro da reflexão deste Evangelho, estão dois temas aos quais se constrói e se estrutura toda a existência cristã: Cristo e a Igreja. O Evangelho nos convida a acolhermos Jesus como Messias, Filho de Deus. Desse acolhimento nasce a Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada em torno de Pedro. A missão da Igreja é dar testemunho da proposta de salvação que Jesus veio trazer. À Igreja e a Pedro é confiado o poder das chaves, isto é, de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e de acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. O Evangelho de hoje pode ser dividido em duas partes. A primeira, de caráter mais cristológico, está centrado em Jesus e na definição da sua identidade. A segunda, de caráter mais eclesiológico, está centrado na Igreja, que Jesus reúne em torno de Pedro. Na primeira parte, que está nos versículos 13 a 16, Jesus interroga duplamente os discípulos acerca do que as pessoas dizem dele e acerca do que os próprios discípulos pensam. Na opinião dos homens, Jesus está em continuidade com o passado. Ele é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Não captam a condição única de Jesus, a sua novidade, a sua originalidade. Reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento. Mas não vão além disso. Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e que se esforçou para ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele no Antigo Testamento. É muito, mas não é o suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum. Pedro, que é o porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do reino na expressão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nestes dois títulos resume-se a fé da Igreja e a catequese aí feita sobre Jesus. Dizer que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias, ele é também o Filho de Deus.
No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada somente aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus, ao rei e ao Messias, rei da linhagem de Davi. Designa a condição de alguém que tem uma relação particular com Deus, a quem Deus elegeu e a quem Deus confiou uma missão. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai, e que Jesus conhece e realiza os projetos do Pai no meio dos homens. Os discípulos são convidados a entender desta forma o mistério de Jesus. Na segunda parte está nos versículos 17 e 20. Temos agora a resposta de Jesus à confissão de fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro. Jesus começa por felicitar Pedro, isto é, a própria comunidade, pela clareza da fé que o anima. No entanto, essa fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. Diz Jesus: não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pedro e os demais discípulos de Jesus pertencem a esta categoria dos pobres, dos simples, abertos à novidade de Deus, que tem um coração disponível para acolher os dons e as propostas de Deus. Esses pobres e simples estão em contraposição com os líderes, fariseus, doutores da lei, escribas, instalados nas suas certezas, seguranças e preconceitos, incapazes de abrir o coração aos desafios de Deus. O que é que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a rocha sobre a qual a igreja dele, Jesus, vai ser construída? As palavras de Jesus devem ser entendidas no contexto da confissão de fé precedente de Pedro. A base firme e inamovível sobre a qual vai se assentar a eclésia, ou seja, a igreja de Jesus, é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professaram. A fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. A entrega das chaves equivale, no tempo de Jesus Cristo, à nomeação de um administrador de um palácio. O que faz o administrador de um palácio no tempo de Jesus? Entre outras coisas, ele administrava os bens do soberano, fixava o horário da abertura e do fechamento das portas do palácio e definia quais os visitantes chegariam próximos do soberano. Por outro lado, a expressão atar e desatar significava, entre os judeus da época, o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido, para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Assim, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus às novas necessidades e situações e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do Rei. Oremos. Vamos, nesta manhã de domingo, fazer a nossa prece e também a nossa oração à nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós.
Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, queridos amigos e irmãos. Deus os abençoe neste domingo. Paz e bem.